Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo a gente vai fazer uma disputa de novelas, uma disputa que eu já comecei ali nas redes sociais, nas minhas redes sociais, e que eu estou trazendo agora no canal, que é a disputa entre qual é a melhor novela das 7 do João Emanuel Carneiro, Cobras e Lagartos ou Da Cor do Pecado. E a gente vai fazer essa disputa agora. Bom, eu fiz algumas categorias, e quem vencer cada categoria vai ganhar um ponto. E também nas votações que eu fiz nas redes sociais. E aí a gente vai somar e ver qual é a melhor novela do João Emanuel Carneiro. Vai ter muito da minha opinião, logicamente, né? E também avaliando qual é a opinião de vocês. E se vocês concordam, aí vocês podem deixar nos comentários para a gente poder debater. Bom, vamos começar. A primeira categoria é a questão da trama central, a história principal de cada novela. Fazendo um resumo rápido para a gente não se alongar muito, Da Cor do Pecado, a gente vai começar sobre Da Cor do Pecado, que é a trama central do Dr. Afonso, em que ele acaba se envolvendo com a sua copeira, né, barra empregada ali da sua mansão, que é Edilásia Sardinha, interpretada pelo Rose Campos. Lima Duarte faz o Dr. Afonso. Na época, nos tempos atrás, ele engravidou a sua copeira e ele era casado com a Silvia. E a sua mulher acaba sabendo do envolvimento que ele teve com essa empregada. Só que ela, digamos, consegue perdoá-lo, né? Ela acaba sabendo que ele engravidou a empregada. E na hora do parto, ela se descobre que a Edilásia tem gêmeos. Só que ela só entrega um filho pro Dr. Afonso, que é na verdade o Paco Lambertini, que mais pra frente, depois de alguns tempos, é interpretado pelo Reinaldo Gianecchini. E o Apolo, que fica com a Edilásia, também interpretado pelo Reinaldo Gianecchini. E aí desencadeia, depois de um tempo, com o Reinaldo Gianecchini, né, já com 27 anos depois, né, dessa história, ele viaja para o Maranhão e conhece a Preta, Thaís Araújo, né, que interpreta, e acaba acontecendo uma paixão, um amor entre eles, né? E nesse caso, isso acaba causando um raiva, um ódio da Bárbara, que é interpretada pela Giovanna Antonelli, que é a vilã da novela, em que ela tem muito interesse no Paco porque ele é rico, por conta do pai, Afonso Lambertini, ser muito rico, né? E ela acaba fazendo algumas armações para poder se dar bem. E essa é mais ou menos a trama central Da Cor do Pecado. A trama central de Cobras e Lagartos, bom, a trama se passa falando sobre o Omar Pasquim, que é interpretado pelo Francisco Oco, em que ele levanta um império. Ele não era rico, ele levantou o império e acabou ficando rico, e é o império que é a Luxus, né? Que vende roupas para alta sociedade, roupas caríssimas, animais exóticos, até jatinhos tem também na Luxus. Então, e ele descobre que está para morrer. Então, ele é rico, ele tem toda a sua fortuna, e isso acaba abrindo interesse também dos seus familiares, principalmente da sua irmã Milu, a Marília Pêra, e seus filhos, que é a Leona, Carolina Dickmann, e o Tomás, Leonardo Midiorin. Além disso, acaba também aparecendo outros interesseiros durante a trama. E ele acontece uma confusão na novela quando ele vai fazer todo o repartimento, digamos assim, toda a divisão da sua fortuna. Ele tem a sua sobrinha Abel, que é interpretada pela Mariana Chimenez, que não se importa muito com a fortuna do tio, com a herança, né? Ela não tem os pais, ela vive com o que os pais deixaram para ela. Só que ela não se interessa com a fortuna que o tio Omar deixou para ela. A confusão que se trata na novela é a questão do nome Daniel Miranda, né? Tem dois Daniel Miranda na novela, que é o Foguinho, que é o Lázaro Ramos, e o Duda, que é o Daniel de Oliveira. E o Omar acaba deixando a fortuna pro Daniel de Oliveira, o Duda. Só que acaba indo a confusão, fazendo com que o Foguinho assumisse essa fortuna, graças aos conselhos, né, maldosos de Ellen, interpretada pela Thaís Araújo, e fazendo com que ele se enricasse e fazesse outras pessoas, principalmente a sua família, que desdenhava dele, ficar em cima dele por causa da fortuna, e que ele acabou
pegando. Bom, esse é mais ou menos um resumo de Cobras e Lagartos, né, da trama central. Cobras e Lagartos é um tiroteio, né, interminável, é um atacando o outro, né. Eu considero o seguinte, eu acho que a trama central da Cor do Pecado, ela é melhor contada. O drama em que da Cor do Pecado é melhor sustentado do que Cobras e Lagartos. Cobras e Lagartos é esse tiroteio, como eu falei, né? Mas eu acho que a trama da Cor do Pecado, ela fez mais sucesso, ela entregou mais, né? Principalmente nos últimos capítulos, a reta final da Cor do Pecado ficou excepcional, né? Então, assim, meu primeiro ponto sobre a história central é para Da Cor do Pecado, né? Então 1-0 para Da Cor do Pecado. E então o segundo ponto que a gente vai falar sobre os protagonistas, né? A segunda categoria são os protagonistas. Já é um ponto certo para Da Cor do Pecado. Por quê? Paco e Preto fizeram muito sucesso, né? Reinaldo Giannichini e Thaís Araújo tiveram muita química, né? E eles ficaram bastante em evidência. O público gostou muito desse casal, né? Ainda mais que a Thaís Araújo é uma protagonista negra, então isso conta muito e tá certíssimo em contar. A questão de Cobras e Lagartos, os protagonistas eram Bel, Mariana Gimenez e Duda, Daniel de Oliveira. E eles foram, digamos assim, totalmente ofuscados pelos vilões. Como eu disse, Cobras e Lagartos se sustenta muito pelo tiroteio e pelas vilanias que tem nessa novela. Então os vilões se sobressaíram e deixaram os protagonistas ofuscados. Então nesse caso os protagonistas de Da Cor do Pecado vencem os protagonistas de Cobras e Lagartos. Não é um segundo ponto para Da Cor do Pecado. O terceiro ponto são os vilões. Aí vem uma disputa muito boa, né? Porque os vilões de Da Cor do Pecado são dois, só que são dois excepcionais. Que é a Bárbara, da João Antonelli, uma das melhores vilões do João Manuel Carneiro. E tem muitas vilãs muito boas, né? Que são as loiras do João Manuel Carneiro, né? E o Tony, que pra mim é o melhor vilão, né? Do João Manuel Carneiro. Ele teve outros, teve o Max em Avenida Brasil, teve o Dodge em A Favorita, mas esses ficaram muito atrás das vilãs principais dessas novelas que eu citei. Mas o Tony não, o Tony ele tá muito junto com a Bárbara ali. E ele ficou muito famoso por tratar assim, coração e tudo mais, o bordão dele, de certa forma, né? Interpretado pelo Guilherme Verber. E assim, é o melhor vilão pra mim do João Manuel Carneiro. Aí vem vários vilões de Cobras e Lagartos. Tem a Leona da Carolina Dickmann, tem a Ellen, né, da Thaís Araújo, tem o Estevão do Henrique Castelli. A Milu não chega a ser uma vilã, mas é uma das interesseiras da fortuna do Omar Pasquim. Tem o Otaviano do Erson Capri. Então tem a Madá e tudo mais, da Danda Costa que estava estreando ali e tudo mais. Então assim, tem muitos vilões, além da família interesseira do Foguinho, que acaba querendo se aproximar dele por causa da fortuna que ele acabou herdando. Então assim, eu dou um ponto de vilão na categoria vilões para Cobras e Lagartos. Então tá 2 para Da Cor do Pecado e 1 para Cobras e Lagartos. Porque, explicando melhor, eu acho que Cobras e Lagartos se sustenta muito nesse tiroteio que tem entre os vilões, né? Entre Estevão e Leona e Ellen, esse conflito todo entre essas vilanias todas que acontecem na trama, que sustentam muito do Cobras e Lagartos. E elas são as vilanias muito boas, né? Assim, o enfrentamento entre Leona e Ellen são maravilhosos. Sub-Ellen, Sub-Leona é maravilhoso. Então eu dou 1 ponto para Cobras e Lagartos. O quarto ponto são os núcleos secundários. Aí vem o problema do João Manuel Carneiro, né? Porque os núcleos secundários dele tem um problema de ser muito destacado da trama central. Parece que está acontecendo outra novela na mesma novela. Isso acontece muito, por exemplo, em A Favorita, em Avenida Brasil, né? Por exemplo, dá um exemplo de Avenida Brasil, o Cadinho, do Cadinho com as esposas, tem nada a ver com a trama da Carminha, com a Nina, por exemplo. Então, e a mesma coisa acontece
da Cor do Pecado. A trama central ali envolvendo a Preta, o Paco, o Doutor Afonso ali, o Raí, né? A Bárbara, não tem nada a ver com Paelinho, com a família Sardinha, não tem nada a ver, né? E isso é um pequeno problema do João Manuel Carneiro, né? Apesar do Paco tá ali meio que, às vezes, andando nesses núcleos secundários, a trama, as histórias em si, não tem nada a ver com a trama central de Da Cor do Pecado. Em Cobras e Lagartos já tem um pouco menos isso. Os núcleos secundários que acontecem em Cobras e Lagartos tem um pouco mais de envolvimento da trama central. Tanto que tem o Luciano, do Carmo Della Vecchia, que acaba sendo um dos herdeiros do Omar Pasquim, e todos os interesseiros que estão em torno do Foguinho, que ele acaba herdando a fortuna do Omar Pasquim. E tem a família do Foguinho, como eu falei, é um núcleo secundário, então tá ligado ali com a trama central. Nesse ponto, apesar de os núcleos secundários de Da Cor do Pecado serem um pouco mais famosos, digamos assim, eu vou dar um ponto para núcleos secundários, para a aproximação da trama central ter uma aproximação maior. Então, sobre a questão do núcleo secundário, eu dou um ponto para Cobras e Lagartos. Então temos um empate agora, né? 2 pontos para Da Cor do Pecado e 2 pontos para Cobras e Lagartos. Temos empate agora, né? Então vamos para a quinta categoria. Categoria número 5 se trata exatamente das cenas marcantes. Aí um ponto vai passar à frente da Cor do Pecado, né? Da Cor do Pecado tem muita cena marcante. Cobras e Lagartos já não tem tanto. Cobras e Lagartos, as cenas que são mais marcantes são os enfrentamentos dos vilões. Principalmente as cenas mais marcantes para mim entre Ellen e Leona, né? Todos os enfrentamentos, os xingamentos, as ofensas lá entre elas e tal, eles são os momentos mais marcantes de Cobras e Lagartos, para mim, né? Se vocês tiverem algumas cenas que vocês consideram marcantes e outras cenas, vocês podem comentar. E também o ensejo final na Luxus. Em Da Cor do Pecado tem muita cena que eu considero marcante. O Dr. Afonso amando para a Bárbara na questão, ele enfia ela dentro da mansão e acaba destruindo a mansão com aquela bola de demolição, né? Aquela cena marcante. A cena do Tony deixando a Bárbara no lixão, cena muito boa também. A cena da Bárbara, envolvendo a Bárbara, né? Tentando matar o Paco já no começo da novela ali, né? A cena em que o Tony atira no Dr. Afonso e acaba matando o personagem do Lima Duarte. E o aparecimento, a Germana descobrindo que o Apolo não era o Apolo, era o Paco. Então Da Cor do Pecado tem muitas cenas marcantes, né? Então mais fresca na cabeça do povo. Então nesse caso, em questão de cenas marcantes, eu dou um ponto para Da Cor do Pecado. Então tá, 3 para Da Cor do Pecado, 2 para Cobras e Lagartos. Sexto ponto agora, né? O sexto ponto são os personagens mais inesquecíveis, que estão assim mais marcantes na teledramaturgia brasileira. Bom, aí vai mais um ponto para Da Cor do Pecado. Por quê? Além dos protagonistas que venceram, né? E os vilões, os protagonistas de Cobras e Lagartos, como eu falei, são esquecíveis. Bel e Duda, eu acho que ninguém lembra, né? Ainda por cima, além da Preta e do Paco e dos vilões, do Tony e da Bárbara, temos a Mamusca, a Eterna Mamusca da Rosi Campos, e a família ali, o Thor, o Abelardo e o Dionísio, que tem ali completam ali a família Sardinha. Temos também o Paelinho, do Matheus Nastergalli. Então assim, Da Cor do Pecado tem menos gente, o elenco é menor, só que os personagens, com a novela mais enxutinha, acabam sendo mais marcantes ali, né? Em Cobras e Lagartos temos a Leona, da Carolina Dickman, que é inesquecível, a Ellen, da Thaís Araújo, temos também a Milu, da Marília Pêra, maravilhosa, né? E a personagem da Mara Manzan ali também, o Foguinho. Por exemplo, Cobras e Lagartos, muita gente às vezes não vai pelo nome Cobras e Lagartos, pelo título. Às vezes fala assim, eu não sei que novela é essa. Não, é a novela do Foguinho. Então o Foguinho também é um personagem bastante
inesquecível. Só que Da Cor do Pecado tem mais, né? Então é mais um ponto para Da Cor do Pecado. Então são 4 pontos para Da Cor do Pecado e 2 para Cobras e Lagartos. E a sétima e última categoria desse vídeo é a audiência. É um número mais técnico, né? É um número mais exato, né? E nessa questão vai mais um ponto para Da Cor do Pecado. A gente vai explicar o seguinte, vamos lá. Na época das duas novelas, a meta estipulada pela Globo era de 35 pontos, né? E Da Cor do Pecado, a sua média final, ficou em 42,59. Nesse caso, se arredonda para 43. Né, quando passa do 0,50, se passar do o vírgula 50 se arredonda para o número mais à frente, então no caso 43 pontos. Em Cobras e Lagartos a trama fechou com 38,28, ou seja, 38 pontos de audiência. Então a Da Cor do Pecado ficou 8 pontos à frente da sua meta, e Cobras e Lagartos ficou 3 pontos. Só que é uma questão muito interessante nessa questão da audiência, são as novelas que antecederam cada uma. Antes de Da Cor do Pecado, Da Cor do Pecado substituiu Kubanacan, que é uma novela que fez um sucesso razoável, fez um sucessinho. E Cobras e Lagartos teve a difícil tarefa de substituir Bang Bang, que foi uma novela péssima, né? Que foi uma novela baixíssima de audiência, que perdeu até para a Prova de Amor na época, lá em 2005, 2006. Então, assim, a tarefa de Cobras e Lagartos era pior. Só que a Da Cor do Pecado teve que substituir um outro sucesso. Então, assim, qualquer coisa que passasse... Não qualquer coisa, né? Mas assim, se fosse um pouquinho melhor que Bang Bang, já subiria um pouco mais de audiência, né? Da Cor do Pecado teve que fazer uma trama até melhor para poder passar de Kubanacan. Que o Kubanacan, de certa forma, como eu falei, fez um certo sucesso, né? Mas Da Cor do Pecado foi um tremendo fenômeno. O seu último capítulo deu 51 pontos, e comparado ao de Cobras e Lagartos deu 46, então é mais um ponto na questão de audiência para Da Cor do Pecado. Então ficou 5 pontos para Da Cor do Pecado e 2 só para Cobras e Lagartos. Então fechando assim 5-2 nas 7 categorias que eu avaliei. Sobre as votações que eu fiz nas minhas redes sociais, no Facebook, num grupo que eu tenho no Facebook, num grupo que eu participo, né, na verdade, eu deixei essa votação, qual é a novela que o pessoal prefere, se é Da Cor do Pecado ou Cobras e Lagartos, e o pessoal votou mais em Da Cor do Pecado. Então é mais um ponto para Da Cor do Pecado. E na enquete que eu fiz no Instagram, deu também Da Cor do Pecado. Então, Da Cor do Pecado fez 7 pontos, enquanto Cobras e Lagartos ficou só apenas com 2. Então, podemos fechar assim, dizer que a melhor novela do João Manuel Carneiro Dourado das 7 é Da Cor do Pecado. Então, fechou assim, né? E essa foi a minha avaliação, essas categorias todas e a votação que eu fiz nas redes sociais. O que vocês acharam? Futuramente, eu vou continuar fazendo essas disputas entre novelas, vou fazer a mesma listagem de categorias, vocês podem dar sugestões, e se você gostou do vídeo, se você concorda também, né, deixe seu like, né, deixe seu likezinho, comenta, compartilha e se inscreva no canal Opinando, que a gente vai trazer mais disputas entre novelas, avaliando outras novelas. A gente em breve vai fazer o resumo do que foi a novela Vai na Fé, que já está para acabar, e também a gente vai falar um pouquinho da história de Fuzue, que está para começar também, já no próximo mês, ali no dia 14, e futuramente mais disputas de novelas vão acontecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!